Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa quinta aula de monitoria, né? E hoje vamos fazer uma revisão dos assuntos que a gente já viu, né, ao longo do semestre e também de outros novos, né, como trombose e arteriosclerose e os tratamentos farmacológicos, certo? Bom, então vamos para as questões. Primeira questão é um caso, né, de diabetes tipo 2. Então vamos lá. Jorge, com 59 anos, diabético tipo 2 há 12 anos, apresenta baixa adesão ao tratamento. Procurou atendimento devido a edema súbito e dor na panturrilha esquerda. O Doppler confirmou trombose venosa profunda. O médico ressaltou que o diabetes mal controlado é fator pró-trombótico, assinale a alternativa que melhor explica a associação. Então, pessoal, para a resolução dessa questão, é importante que a gente relembre aqueles assuntos que a gente já estudou, que a glicose em excesso, ela vai passar pelaquela via dos polióis, vai haver a produção de sorbitol, né, que é um açúcar, vai haver a produção de NADH, que vai servir de alimento assim para as outras rotas metabólicas da mitocôndria e vai produzir elétrons em excesso e oxigênio também. E essa produção, né, de elétrons vai ser tão exacerbada que esses elétrons vão vazar e vão produzir os radicais livres. Fazendo isso, havendo essa produção dos radicais livres, eles vão acabar promovendo essa destruição dessas células endoteliais. Além disso, esses vasos revestidos por esse endotélio vascular vão ficar vasocontraídos, certo? Porque vai estar acontecendo esse processo inflamatório, vai estar acontecendo essa destruição tecidual. Então, o nosso corpo vai colocar de forma compensatória alguns aliados para diminuir essa passagem, né, sanguínea, né? No caso, a noradrenalina também pode ser acionada e também, como está tendo a destruição do tecido, eu vou ter menos óxido nítrico. Lembrando essa reação em cadeia, né, da formação dos radicais livres, a gente pode concluir que o item é o mais correto, porque ele diz o seguinte: os produtos de glicação avançada, AGS, né, que são os radicais livres, promovem lesão endotelial e reduzem a atividade anticoagulante natural do endotélio. Sim, isso está correto. E isso é verdade porque, tendo o endotélio, eu vou acabar produzindo fatores que vão diminuir a coagulação, né? Como, por exemplo, a prostaciclina, ele é um potente vasodilatador. O óxido nítrico, que ele reduz essa ativação e adesão das plaquetas, né, ao endotélio. A trombomodulina também, que ela converte a trombina em uma forma anticoagulante, ativando a proteína C, né, e ativa outros fatores da coagulação, coagulantes. Além disso, temos também o plasminogênio tecidual, que ele estimula a fibrinólise, né, que é essa quebra da fibrina, degrada a fibrina que forma o coágulo, né. Então, o nosso endotélio tem um monte de funções maravilhosas, né, que vão nos ajudar a prevenir trombos, coágulos e outras doenças, né? Bom, pessoal, essa questão ela está relacionando, né, a questão da resistência à insulina.
Então é interessante que a gente relembre como seria um funcionamento adequado da insulina numa célula normal. Temos aqui esse exemplo, né, representativo. Então, a insulina era para ser captada por esse receptor e iniciar essas reações em cadeia, como por exemplo a fosforilação, RS1, a ativação de PI3K e, consequentemente, a translocação perfeita GLUT4 no músculo, não é mesmo? E esse GLUT4 ele vai ser responsável, né, por colocar a glicose, por exemplo, no músculo esquelético estriado, né, para dentro da célula e assim realizar outras reações bioquímicas. Só que em um indivíduo com resistência à insulina, essa insulina e a glicose vão ficar vagando pela corrente sanguínea, né? Pois justamente o receptor de insulina não está conseguindo captar essa insulina. E essa insulina livre, ela é um potente fator para crescimento de outras células, podendo gerar, por exemplo, aquela acantose nitricans que a gente havia estudado anteriormente, também cistos em ovários, né? E também para uma mulher, no caso, que tenha o fator hereditário, né, para desenvolver, por exemplo, endometriose, também é um potente fator. Dessa forma, voltando aqui para a questão, vamos tentar responder, né, de acordo com essas informações que eu havia mencionado. Então, aqui na questão, está dizendo aqui no item 1, ocorre redução da sensibilidade dos receptores de insulina nos tecidos alvo. Então, sim, realmente a resistência ela vai implicar nessa diminuição da sensibilidade dos tecidos à insulina, né? O receptor e a sinalização pós-receptor. Aí no item 2, há aumento da lipólise abdominal, elevando ácidos graxos livres que pioram a resistência. Sim, isso é verdade, pois o excesso de lipólise, especialmente no tecido adiposo, né? Eles vão aumentar, sim, os ácidos graxos livres plasmáticos e vão interferir nessa sinalização da insulina. Aí, no item 3, a resistência à insulina reduz a entrada de glicose nas células e aumenta a produção hepática de glicose. Sim, como a gente havia visto, né, naquele esquema de como o GLUT ele é ativado. Então, se na resistência à insulina está tendo um defeito nesse processo, né, justamente vai ter redução da entrada de glicose e vou ter mais glicose livre. E assim, não vou ter essa captação de glicose e aumento dessa forma a produção hepática de glicose por meio da gliconeogênese, né? Como a gente já estudou em bioquímica. Agora nesse item 4, ele diz o seguinte: é causada exclusivamente por mutações genéticas e não por fatores ambientais. Falso, né? Fatores ambientais são super agravantes para esse quadro. Além dos fatores genéticos, é claro, né? Como, por exemplo, agora de fatores ambientais, né? A obesidade, sedentarismo, a dieta rica em gordura, em açúcar, né? A pessoa também se tabagista. Então, sim, esses fatores ambientais vão influenciar, sim, nessa resistência à insulina. Agora, pessoal, vamos para a nossa quarta questão, que diz o seguinte: associe os diuréticos à sua característica principal. Aí a gente vai ter que ir pela sequência, né? Hidroclorotiazida, seria 1,
clortalidona 2, espirolactona 3 e furosemida 4, né? Na ordem, assim. Aí vamos lá. Quem desses aqui é um poupador de potássio antagonista de aldosterona? No caso aqui, o item primeiro seria o 3, que é a espirolactona, que é um diurético, poupador de potássio e antagonista de aldosterona. E ele atua também bloqueando os receptores da aldosterona nos túbulos distais, como aqui representado, e nos ductos coletores, né? Assim ele vai impedir a reabsorção de sódio e promover a excreção de potássio, né? Por isso, um poupador de potássio. Agora, esse outro, né? Esse outro item. É um tiazídico de longa duração, mais potente que a hidroclorotiazida. Então, a gente já sabe que não é hidroclorotiazida. Nesse aqui, o item correto é a clortalidona, que é justamente um diurético tiazídico derivado sulfamídico, certo? E o seu mecanismo de ação é justamente inibir o cotransportador de sódio e cloro no túbulo contorcido distal, aumentando assim a excreção de sódio e água. Isso tudo ele vai promover a redução do volume plasmático, né? Reduzindo assim a resistência vascular periférica. E esse medicamento ele tem uma ação prolongada, né? Sendo excelente para tratamento da hipertensão. Então aqui nosso segundo item é o 2, justamente. Então até agora foi 3 e 2. Agora nesse terceiro item diz o seguinte: diurético de alça usado em edema agudo de pulmão. Então agora nós temos a furosemida, que justamente é um diurético de alça que vai atuar inibindo essa reabsorção de sódio, cloro e potássio na alça de Henle, na porção ascendente espessa. Isso vai fazer com que a água e os eletrólitos, né, sejam eliminados, diminuindo assim o edema. E nesse último item aqui temos o que sobrou, né, que é a hidroclorotiazida, que justamente é um tiazídico clássico que é usado na hipertensão leve e moderada. E não esqueça, o mecanismo de ação dela é atuar no túbulo contorcido distal, inibindo essa reabsorção de sódio e cloro, promovendo a eliminação moderada de água e sal, certo? E ela é muito usada na hipertensão, em edemas, como justamente, né, atua diminuindo a água e o sal, né? Porém, ela causa alguns efeitozinhos adversos, né, como hipocalemia, né, essa deficiência de cálcio, hiponatremia, hiperuricemia e hiperglicemia e aumento do colesterol em alguns casos, né? Aqui nessa questão eu quis colocar para vocês pensarem um pouquinho sobre a insuficiência cardíaca, né? Então é importante a gente relembrar como é que acontece, né, essa parte da fisiopatologia da insuficiência cardíaca congestiva. Então lembrem que naquela aula anterior eu havia mencionado, né, por exemplo, o caso de um indivíduo que já se alimenta mal e apresentou um quadro de hipertensão arterial, e também que quando acontece esse aumento da pressão, o coração ele precisa exercer mais força para bombear o sangue contra uma resistência vascular aumentada. Isso tudo vai gerar o quê? Uma sobrecarga hemodinâmica, né? Estrutural. Com o tempo, essa sobrecarga vai levar a uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, ou seja, isso é um mecanismo compensatório e é na intenção de manter o débito cardíaco, né? Nosso corpo não faz por mal. Só que esse mecanismo compensatório a longo prazo, ele vai
desencadear uma insuficiência cardíaca congestiva. E o que é essa insuficiência cardíaca congestiva? É quando o nosso coração, aos poucos, né, mais progressivamente, ele vai perdendo essa capacidade de bombear sangue de uma forma mais eficaz, né? Isso vai reduzir o débito cardíaco e vai acabar provocando um acúmulo de sangue em órgãos como os pulmões e também nas veias, né, sistêmicas. E se o indivíduo não mudar e continuar com aquela rotina, né, de uma alimentação ruim, rica em sódio, gordura e tudo mais, o quadro vai só piorar, né, podendo até mesmo ter um quadro de aterosclerose, né. Daí a gente já tem a nossa resposta também para a fisiopatologia da aterosclerose, que vai ser como, né? Como é que isso vai ocorrer? Vai formar essas placas de gordura. Essas placas, elas vão causar uma obstrução vascular e isso vai diminuir o fluxo sanguíneo coronariano, certo? E vai reduzir tudo que geralmente passa no nosso sangue, como oxigênio, nutrientes, e que geralmente vai para os nossos órgãos, como por exemplo para o nosso coração, certo? Em alguns casos mais graves, pode acontecer alguns processos coagulativos, né? Como por exemplo a formação de trombos, e isso vai levando a outros problemas, como por exemplo uma isquemia do miocárdio e consequentemente uma necrose das células cardíacas. E assim o nosso organismo ele vai tentar a todo custo reparar essas lesões, certo? E o que é uma reparação de uma lesão? É justamente uma cicatrização, um tecido mais fibroso, mais duro, substituindo aquele tecido mais elástico que é o nosso músculo, né? O tecido que é contrátil, e dessa forma vai dificultar cada vez mais a função cardíaca. Além dessas alterações no músculo, como eu mencionei, os nossos vasos sanguíneos também vão sofrer algumas alterações. E como é que isso vai acontecer? A ação contínua, né, da angiotensina, né, devido àquele sistema da renina, angiotensinogênio, angiotensina 1, angiotensina 1 produzindo a ECA, angiotensina 2, aldosterona sendo liberada ali pelos rins, promovendo assim uma vasoconstricção. E além desse sistema acontecendo, né, também a inflamação vai estar acontecendo nesses vasos, né, e também acúmulo de lipídio na parede do vaso. Isso tudo vai levar um espessamento, né, desse vaso, que vai perdendo essa elasticidade, né, tornando eles mais rígidos e parecido com uma casca de ovo, né? Vamos pensar assim, duro e que a qualquer momento pode se romper, né? Porque tá rígido, né? E esse aspecto ele vai dificultar o fluxo sanguíneo, vai aumentar ainda mais a resistência vascular periférica, e essa rigidez vai impedir que os vasos dilatem adequadamente, elevando assim a pós-carga cardíaca e agravando essa sobrecarga do coração. E o resultado disso é a redução do débito cardíaco, e o fluxo sanguíneo renal também vai diminuir, vai ativar mais ainda o sistema renina angiotensina aldosterona, as células extraglomerulares, né, vão liberar a renina, que converte o angiotensinogênio produzido pelo fígado em angiotensina 1, e em seguida vai ter a transformação desta em angiotensina 2 pela enzima conversora
de angiotensina, que é a ECA, certo? Presente nos pulmões. E a angiotensina 2 é um potente vasoconstrictor, como eu havia falado, que vai aumentar essa resistência vascular e elevar a pressão, tentando compensar o baixo débito cardíaco, certo? Além disso, não menos importante, é importante a gente lembrar que a liberação dessa aldosterona pelo córtex da glândula suprarrenal vai promover essa reabsorção de sódio, de água nos túbulos renais. Isso tudo vai aumentar o volume sanguíneo, né? Vai promover uma volemia. Embora isso ajude temporariamente, né, para aumentar essa volemia e tudo mais, para manter a perfusão dos tecidos, o excesso desse líquido vai provocar justamente o grande problema que nós temos, né, que é o edema e a congestão típica, né, da ICC. E também é interessante que a gente lembre que quando a gente tem esse aumento excessivo da pressão arterial, o nosso organismo ele tenta compensar liberando alguns peptídeos, como os peptídeos natriuréticos, certo? Que vão promover essa vasodilatação e excreção renal de sódio e água para tentar diminuir esse edema e diminuir essa volemia na pressão e a pressão arterial. Já quando já está no estado mais avançado, né, quando evolui para uma ICC, esses mecanismos compensatórios, né, que é a liberação desses peptídeos, não vão acontecer tão facilmente e vão ser praticamente ineficazes diante dessa situação que já está bem mais grave. E o que a gente vai ter funcionando vai ser justamente esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? E o que a gente tem que indicar para um paciente nesse quadro? Que mude, né, o estilo de vida, que tenha um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, que faça exercícios físicos, né? E que procure um tratamento adequado, que evite o tabagismo, né? Que pode agravar ainda mais esse quadro e vai produzir também mais radicais livres e outros problemas podem continuar acontecendo, né? Bom, pessoal, agora vamos para a nossa sexta questão, que é justamente sobre o tratamento farmacológico da ICC, certo? Vamos lá ver qual item aqui está correto. Item A fala o seguinte: sacubitril e valsartana aumentam a vasoconstricção e retém sódio. Então, esse aqui está errado, porque o que é que acontece? Sacubitril e valsartana, eles vão ocasionar não uma vasoconstricção, eles vão aumentar os peptídeos natriuréticos e bloquear angiotensina 1 e promover assim, né, a vasodilatação. Então aqui só para reforçar, o mecanismo de ação da valsartana é bloquear seletivamente os receptores AT1 da angiotensina 2, que vão impedir essa vasoconstricção, certo? E secreção de aldosterona. Isso vai reduzir a pressão arterial e a pós-carga e a retenção de sódio, beleza? Já o sacubitril, ele é um inibidor da neprisilina, que é usada em combinação com a valsartana, né? E ele vai atuar inibindo essa neprisilina e evitando essa agregação de peptídeos natriuréticos, que é o BNP e o ANP, bradicinina e substância P. Isso promove uma vasodilatação, uma natriurese e redução dessa pressão arterial e melhora da função cardíaca, e ela é administrada somente em combinação fixa com a valsartana. É o casalzinho perfeito, não esqueça. Agora nesse item 2, digoxina aumenta a contratibilidade cardíaca
ao inibir sódio, potássio e ATPase? No caso, essa é a resposta. Então, sim, ela inibe o sódio, potássio e ATPase da membrana do miócito, certo? Isso vai aumentar o sódio intracelular e reduz o intercâmbio de sódio e cálcio, fazendo com que o cálcio se acumule dentro da célula e melhore a contratibilidade cardíaca, né? Que é esse efeito inotrópico positivo, esse aumento da contratilidade. Isso vai melhorar essa força de contração, melhora do débito cardíaco e diminuição do efeito cronotrópico negativo, né? Essa via de aumento do tônus vagal, né? E vai acabar melhorando esses sintomas do ICC, né? E ajuda no controle da frequência cardíaca. Só que um dos efeitos adversos comuns desse medicamento, né, é justamente a arritmia, náusea, vômito, essa visão borrada e confusão mental. Sei que a gente encontrou o item correto, mas vamos continuar relembrando a função desses outros medicamentos. Então, aqui no item 6, furosemida reduz a pré-carga por reter líquido? Não, isso não ocorre. Por quê? A furosemida, ela não retém líquido. Ela promove justamente o contrário, essa diurese, porque ela inibe essa reabsorção de sódio, de cloro e potássio na alça de Henle. Isso faz com que a água e os eletrólitos eles sejam eliminados, né? Agora o item D. Espirolactona atua aumentando fibrose cardíaca? Nada a ver, né? Ela faz o contrário, ela reduz esse remodelamento, essa fibrose, tendo um efeito protetor. E ela vai atuar sendo um poupador de potássio e antagonista da aldosterona, né? Justamente ela bloqueia os receptores da aldosterona nos túbulos distais e ductos coletores e vai impedir essa reabsorção de sódio e excreção de potássio, e ela vai atuar diminuindo esse remodelamento, né? Diminuindo essa fibrose, sendo ideal no caso da insuficiência cardíaca. Bom, pessoal, agora vamos para a nossa sétima questão, que é justamente sobre a fisiopatologia da trombose. Mas antes da gente ler ela, eu vou falar um pouquinho sobre essa fisiopatologia. Então, aqui nós temos esse esquema, né, de um vaso sanguíneo, temos o endotélio, o músculo liso ao redor. E vamos imaginar que esse vaso sanguíneo, ele foi lesionado. No caso aqui, pelo processo da hipertensão, né, que vai haver esse aumento da pressão dos vasos, e essa pressão elevada, ela vai ocasionar lesões, beleza? E outro fator também comum que pode ocasionar essa lesão nesses vasos, como a gente havia visto no início do vídeo, é justamente essa glicose em excesso circulante na corrente sanguínea. E esse excesso de açúcar, né, vai promover a formação de radicais livres, que vai lesionar o endotélio. Dessa forma, o endotélio sendo lesionado vai fazer com que esse músculo liso, que é anterior a ele, que é justamente essa camada subendotelial, vai entrar em contato com o sangue, certo? E lembrando que essa camada subendotelial é altamente trombogênica, pois o músculo liso, ele tem receptores, vários receptores, né? Como por exemplo o colágeno, que serve de receptor para plaquetas, né? E outro receptor também ligado ao colágeno, que é o fator de von Willebrand, né? Que é o FVW. Esse fator também vai levar as proteínas das plaquetas a se ligarem, né, com eles, né, tipo o receptor se liga com essa proteína da plaqueta, que no caso seria essa proteína GP1B, certo?
Além disso, lembrem que no nosso corpo existem vários elementos figurados circulantes, né? E o mais expressivo deles, fora, né, os outros e tudo mais, é as plaquetas, que em condições normais elas vão estar presentes, né? No caso, por exemplo, da dengue, vai ter uma queda dessas plaquetas. Aí, essas plaquetas, elas possuem, né, várias proteínas na sua membrana, e essas proteínas vão se ligar aos receptores desse músculo liso. Por exemplo, a parte colágeno vai se ligar às proteínas GP4, GP1A e GP2A. Isso tudo, essas GPs são da plaqueta, certo? E essa outra parte, que é a Van Willebrand, quer dizer, FVW, vai se ligar a essa porção GP1BA, que é o complexo GP1B5, que vai até o 9, certo? Aí sim, na plaqueta há uma região, né, interna, que vai ser composta por grânulos, certo? GADP, que no processo da ativação plaquetária, este vai ser liberado. E também vai liberar o tromboxano, que é produzido na membrana fosfolipídica, né, da plaqueta, a partir do ácido araquidônico. Lembram que quando a gente estudou sobre as COX e tudo mais, a gente estudou esse passo a passo, né? Que o tromboxano, ele é produzido a partir do ácido araquidônico. E esse tromboxano, ele é um potente agregante plaquetário, certo? Quando as plaquetas elas conseguem aderir nesse músculo liso, né, por meio desses receptores, elas começam a liberar esse tromboxano, como se elas estivessem chamando suas outras amiguinhas plaquetas, né? E fazendo com que haja essa agregação plaquetária. Só que se elas ficarem só juntas num local, né, essas plaquetas ficarem só juntas, apesar de ligadas por esse receptor e tudo mais, elas vão acabar sendo levadas pela circulação. Então, vai ter outro processo, que é justamente para a formação de um polímero, né, que vai prender essas plaquetas. E como é que isso vai acontecer? É importante que a gente saiba que aqui nessa lesão, quando acontecer essa lesão, vai haver a produção do fator tecidual, certo? E esse fator tecidual, ele tem uma função dupla, que é justamente ativar o plasminogênio e ativar a protrombina, que também é um fator de coagulação. Então, esse fator tecidual, que é derivado do endotélio, ele vai quebrar a protrombina e transformá-la em trombina. E o que essa trombina vai fazer? Ela vai dar origem ao trombo, certo? E ela vai transformar outra proteína que está presente no sangue de forma inativa, que é o fibrinogênio, em fibrina, certo? E é uma proteína insolúvel, essa fibrina, é justamente aquele polímero que eu falei. Vai formar uma malha, um polímero adesivo que vai se acoplar aqui nessas plaquetas e vai estabilizar o coágulo, certo? Como a gente pode observar aqui nessa imagem. Agora, voltando para a nossa questão, vamos analisar agora os itens, né? Então, o item 1. A trombose, ela é resultado da tríade de Vicron, que é lesão endotelial, êxtase e hipercoagulabilidade. Então, nesse caso, sim. Então, o que a gente falou primeiro, né? Que vai haver um dano endotelial por fatores adversos, né?
que podem acontecer. Depois, eu não tinha falado que o sangue ia parar, mas é o que vai acontecer justamente nessa tríade de Vicron, né? Ele observa isso, que o sangue, por circular menos, né? Por uma série de fatores, como por exemplo, uma pessoa que faz pouco exercício físico e tem varizes, né? Que são regiões que o sangue circula menos, né? Vão ser suscetíveis à formação de trombos. Além disso, a liberação de noradrenalina, que vai vasocontrair, né? Justamente num processo inflamatório, né? Vai haver a liberação dessa noradrenalina, vai vasocontrair e o sangue vai diminuir sua circulação, certo? Mas é uma série de fatores que vão causar essa êxtase vascular, né? Além disso, se o sangue está ali muito tempo parado, ele vai ficar mais suscetível, né, a essa hipercoagulabilidade e formar aquele passo a passo que eu falei, que é a agregação plaquetária, estabilização do coágulo, né, formação da fibrina. E é isso. Então, sim, esse item está correto. É só um nome diferente, mas que fala da mesma coisa que a gente estava estudando. E o segundo item, a trombina converte fibrinogênio em fibrina e estabiliza o trombo? Sim, que é justamente o que a gente acabou de ver, né, no esquema que eu estava explicando. Aí o item 3, a êxtase venosa, que é essa diminuição da circulação, diminui o risco da formação de trombo? Obviamente que não, é justamente o contrário. E o item 4, a ativação plaquetária é fundamental na trombose arterial? Verdade, realmente. Para que haja trombose é necessário que haja essa ativação plaquetária, agregação e estabilização do coágulo. Então, sim, o item que mais está correto aqui é o item A, que é VVFV. Então, pessoal, agora vamos para a nossa oitava questão. Nessa oitava questão, diz o seguinte: associe o medicamento ao seu mecanismo de ação. Então, temos aqui primeiro AS, segundo clopidogrel, terceiro heparina não fracionada, HNF, heparina de baixo peso molecular, HBPM e varfarina. Então vamos lá. Primeiro item: inibe irreversivelmente a COX-1 e reduz o tromboxano A2. Então, o nosso queridíssimo responsável por essa ação é o AS, que ele inibe sim irreversivelmente a COX-1 nas plaquetas e reduz o tromboxano, reduzindo assim a agregação plaquetária. E o efeito antiplaquetário desse medicamento, né, do AS, dura entre 7 a 10 dias, tempo de vida da plaqueta, né? E os usos clínicos, né, mais recomendados para o uso do ácido acetil salicílico são prevenção e tratamento de infarto agudo do miocárdio, prevenção secundária de AVC isquêmico, prevenção de trombose em alto risco cardiovascular, tanto que ele é usado como segunda via, né, de tratamento para a prevenção de eventos cardíacos, né, ou a insuficiência cardíaca e entre outros. Agora, nesse nosso segundo item, diz o seguinte: inibe receptor P2Y12 de ADP na plaqueta. Então, quem é responsável por essa ação é o clopidogrel. O clopidogrel, ele bloqueia irreversivelmente esse receptor P2Y12 de ADP nas plaquetas, ou seja, ele inibe a agregação plaquetária e atua em outra via diferente do AS, por isso usados juntos, né? E também ele pode ser utilizado na síndrome coronariana aguda, junto com o AS. Também pode ser usado após a colocação de um stent coronariano, né?
e prevenção secundária de AVC e outros problemas cardíacos, né? Agora no item 3, diz o seguinte: inibe o fator 10A e 2A atuando na via antitrombina 3 e requer TTPA. Então, pessoal, o responsável por essa ação é justamente a heparina não fracionada, a HNF. Ela vai atuar acelerando a ação da antitrombina 3 sobre o fator 10A e o fator 2A, trombina, né, no caso. E a sua dose, ela é monitorada pelo tempo de tromboplastina parcial ativada, que é essa TTPA, que é justamente o exame de sangue que mede o tempo que o sangue leva para coagular. E esse exame ele serve para monitorar justamente isso, monitorar os anticoagulantes que agem nessa via intrínseca, né? Como por exemplo a heparina não fracionada. Além disso, os outros usos clínicos, né, para essa heparina não fracionada, ela pode ser usada no tromboembolismo venoso, né? Também pode ser usada durante cirurgias e procedimentos invasivos. Também pode ser usada em hospitais para o controle justamente desse tempo de tromboplastina parcial ativada, esse tempo de coagulação. Agora vamos para o item 4, que diz o seguinte: inibe principalmente o fator 10A, não exige TTPA. Qual desses vocês acham que são? Assim, pela lógica, sobra essa heparina de baixo peso molecular e essa varfarina. Mas o nosso item correto aqui, né, que se adequa a esse item, é justamente a heparina de baixo peso molecular. E no caso, essa heparina, ela também atua na via antitrombina, mas tem maior efeito sobre o fator 10A do que sobre o fator 2A, né? E ela apresenta uma dose fixa, né, na maioria dos casos, e monitoração menos necessária, certo? Ela apresenta uma meia-vida mais longa, né, e um efeito mais previsível, por isso que não precisa desse TTPA. E ela pode ser usada para o tratamento e prevenção de trombose venosa profunda, que é essa TVP, e também dessa TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Também vai atuar prevenindo essa angina instável e esse infarto agudo do miocárdio. É profilaxia de trombose em pós-operatório e não exige esse monitoramento, como a gente já falou várias vezes, mas com exceção a casos mais específicos, como gestantes, pessoas com obesidade mórbida, doença renal grave, esses quadros nesse tipo. E agora, o último item, não menos importante, diz o seguinte: é um medicamento antagonista da vitamina K, reduz fatores 2, 7, 9 e 10. Então, o que sobrou pra gente foi justamente a varfarina, que é um anticoagulante, só que com a ação mais lenta. Ele leva dias para ajustar, né? E ele vai precisar de um monitoramento, certo? Do INR, que é justamente uma forma de medir o tempo que o sangue demora para coagular, ou seja, o tempo de protrombina. Além disso, a varfarina ela pode ser usada em casos de fibrilação atrial. Pode ser usada também em paciente que realizou a inserção de uma prótese de uma válvula mecânica. Pode ser usada no tratamento e prevenção
da trombose venosa profunda e do tromboembolismo pulmonar, e também caso a pessoa não tenha tido bons resultados usando os outros medicamentos que a gente viu até agora. Então, pessoal, agora vamos para a nossa nona questão, que diz o seguinte: Márcia, de 61 anos, hipertensa, dislipidêmica e tabagista, realiza uma angiotomografia coronariana que revela uma escória de cálcio elevada. O cardiologista explica que esse avanço é um indicativo de aterosclerose avançada e risco aumentado de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio. Com base no caso e nos mecanismos envolvidos, assinale a alternativa correta. Antes, vamos dar uma relembrada da fisiopatologia da aterosclerose e a gente volta aqui para os itens. Então, é interessante que a gente saiba que a aterosclerose ela vai começar, né, no endotélio, né, por meio de uma lesão interna no vaso sanguíneo, e essa lesão ela pode acontecer por meio de uma hipertensão, tabagismo, glicose elevada ou até mesmo o LDL oxidado, né? LDL é o colesterol, entre aspas, ruins, né? Logo Deus leve. Aí essa lesão vai tornar a parede do vaso mais permeável e vai permitir a entrada dessas lipoproteínas, esse LDL oxidado, para dentro do subendotélio, que está abaixo do endotélio. E assim, esses LDLs vão se acumular, vão sofrer oxidação e vão se tornar altamente inflamatórios. Nesse processo vai haver a formação da agregação plaquetária, como está aqui em inglês. Está escrito platelet aggregation, que é justamente essa agregação plaquetária, que é um processo em que as plaquetas vão se acumular sobre o endotélio lesionado, tentando proteger a área, mas isso vai aumentar ainda mais essa inflamação e vai atrair mais células de defesa, como por exemplo os monócitos, que eles vão entrar nesse tecido e vão se maturar, né, e formar os macrófagos. Esses macrófagos vão tentar engolir, assim, entre aspas, fagocitar esse LDL oxidado, e eles vão acabar ficando cheios de gordura e vão formar as células espumosas, né? Ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Vai acontecer a migração de células musculares aqui embaixo para essa superfície da camada média para dentro da parede do vaso para tentar reparar o local, certo? E isso vai promover essa estria gordurosa, que é formada justamente por essas células espumosas, né? São macrófagos cheios de gordura e também LDL oxidada e outros macrófagos. Aí, com o avanço, né, desse processo, essas células espumosas elas vão se romper e vão liberar esses lipídios que estão dentro delas, formando grandes áreas de lipídios extracelulares. Algumas células musculares lisas continuam migrando para o local e passam a produzir colágeno e matriz, né? Esse material forma uma capa fibrosa que funciona como uma tampa sobre esse núcleo gorduroso, como está aqui representado. Até coloquei que a fibrina forma esse tampo, né, junto com células mortas e fica um material assim calcificado e bem sensível. Além disso, aqui dentro dessa lesão também vai se acumular células mortas, né? Como tá aqui, essas pequenas célulazinhas abaixo dessa calcificação aqui, essa estria. E essas células aumentam, né? Essas células mortas, a quantidade delas aumenta ainda mais o conteúdo inflamatório e deixa mais instável essa placa.
E essa combinação geral, lipídio extracelular, células espumosas rompidas e células mortas, forma o núcleo necrótico da placa aterosclerótica e a parede do vaso começa a engrossar e a luz arterial começa a diminuir. E a outra etapa, né, que caracteriza esse processo, que é uma fase mais avançada, como mostra aqui nessa imagem, mostra novamente essas células mortas associadas a uma capa fibrosa que agora está mais fina e frágil, e a grande quantidade dos lipídios extracelulares e células espumosas rompidas mantém essa placa inflamada, certo? E a capa fibrosa tende a enfraquecer devido à ação de enzimas inflamatórias. Isso torna a placa instável. Também, por exemplo, com o aumento da pressão arterial e o aumento dos batimentos cardíacos, né, vai também forçar também essas placas a se romperem. Além disso, quando essa capa fibrosa ela se rompe, o conteúdo lipídico ele fica exposto no sangue e isso ativa novamente plaquetas e fatores de coagulação. Isso tudo vai resultar num grande trombo que vai promover esse estreitamento e obstruir esse vaso, né? E quando isso acontece em coronárias, né, causa um infarto, no cérebro causa o AVC isquêmico. Assim, todos esses elementos, né, do dano endotelial, células espumosas, lipídios extracelulares, células mortas, capa fibrosa, juntos formam essa placa aterosclerótica. Aqui nessa imagem meio acinzentada, tem alguns tópicos que vocês podem estar acompanhando e montando uma linha de raciocínio para que vocês lembrem desse processo, né, da formação da placa aterosclerótica. Agora, voltando para a questão, vamos ler os itens e classificar, né, de acordo com o que a gente aprendeu agora. Então vamos lá para o primeiro item, o item A, que diz o seguinte: a calcificação vascular representa um processo benigno de envelhecimento e não se associa à formação de placas ateroscleróticas? Obviamente está totalmente errado por esse benigno aqui, né, que já matou o item. Agora, item B. A aterosclerose envolve apenas o acúmulo de lipídio sem participação de inflamação ou remodelamento vascular? Totalmente errado. No caso, a gente tem uma inflamação e temos um remodelamento, né? Uma tentativa de cicatrizar, que forma um tecido fibroso, que é frágil e que pode a qualquer momento se romper. Agora, no item C. A lesão endotelial crônica induz a inflamação, deposição de lipídios e posterior calcificação das placas, no caso as placas fibrosas, podendo levar à formação de trombos e ser quantificada pelo score de cálcio? Sim, essa é a afirmativa mais correta até agora. Agora a próxima, só para a gente finalizar. Então, a presença de calcificação coronariana é independente da instabilidade da placa e não está relacionada à presença de cálcio? Totalmente errado, que é justamente o contrário. Que quando eu tenho essa instabilidade, há o extravasamento desse material, né? E há a formação do trombo. E a presença do cálcio está na placa, o que deixa ela instável, né? E agora o item é: o score de cálcio é utilizado apenas para diagnosticar insuficiência cardíaca congestiva sem relação com aterosclerose? Totalmente falso, né? Que justamente o cálcio é um indicador, né? O cálcio também elevado é um indicador dessa aterosclerose. Agora vamos para a nossa 10ª questão, que diz o seguinte: associe, né, essa coluna com estatinas, ezetimiba, orlistat, com os seguintes itens. Aí vamos lá. Inibe
HMG-CoA redutase e diminui o colesterol LDL. Então, qual desses medicamentos tem esse papel? O papel dessa característica aqui são das estatinas, que justamente o mecanismo de ação principal delas é inibir essa HMG-CoA redutase, enzima-chave na síntese hepática do colesterol. E a redução do colesterol intracelular vai aumentar essa expressão de receptores de LDL, ou seja, o logo-Deus leva, vai ter uma maior captação de LDL pelo fígado e redução sérica desse LDL, esse colesterol ruim, entre aspas. E outro efeito também dessas estatinas é que elas aumentam o óxido nítrico. Olha que coisa maravilhosa! Vão promover essa vasodilatação, vão reduzir essa inflamação e estabilizar a placa aterosclerótica. E a indicação dessa medicação é para hipercolesterolemia, né, LDL elevado, prevenção primária e secundária de eventos cardiovasculares, como AVC, angina, IAM, né, infarto agudo do miocárdio, e dislipidemia mista, né? E os efeitos adversos dessa medicação é justamente essa dor muscular, essa mialgia e miopatia, esse aumento de transaminases, distúrbios gastrointestinais, cefaleia, possível aumento da glicemia. Agora vamos para o item 2, né? Medicamento responsável por inibir a absorção intestinal de colesterol. Então aqui o responsável por esse evento é justamente a ezetimiba. Então vamos conhecer um pouquinho mais da ezetimiba. O mecanismo de ação dela é justamente inibir essa proteína NPC1L1 que fica no intestino, que tem a função de reduzir a absorção do colesterol dietético, ou seja, vindo da alimentação, e biliar, certo? Ou seja, da gordura que é emulsificada pela bile. Então, ela reduz o aporte do colesterol ao fígado, promovendo assim o aumento dos receptores de LDL e a queda do LDL. E assim, uma das indicações importantes, né, dessa medicação é justamente a hipercolesterolemia isolada, terapia combinada com estatina para a redução do LDL, certo? Situações em que há uma meta, né, de redução desse LDL e que ela não foi atingida por meio da estatina. E os efeitos adversos dessa medicação são diarreia, dor abdominal, aumento leve das transaminases e também pode acontecer, né, dor, como por exemplo mialgia, né, mas é menos comum que nas estatinas. E agora, por último, não menos importante, temos o item que diz o seguinte: medicação que inibe lipases gastrointestinais e reduz a absorção de gordura. Então, o que sobrou foi justamente o orlistat, que só para a gente conhecer um pouco melhor, só mencionar que o mecanismo de ação dele é inibir essas lipases pancreáticas e gástricas, ou seja, essa gordura ingerida não é hidrolisada e não é absorvida, né? Porque justamente essas lipases não vão estar atuando, vão estar inibidas. E assim eu vou ter a redução de cerca de 30% da absorção de gordura pela dieta, né? Outras indicações, né, dessa medicação é tratamento da obesidade, quando o IMC já está acima de 30, né? Lembrem do cálculo do IMC. E também pode auxiliar na perda de peso quando associada a uma dieta hipocalórica, certo? Além disso, pode provocar alguns efeitos adversos,
como por exemplo flatulência, urgência fecal, que é essa diarreia, aumento da frequência evaculatória, redução da absorção de vitaminas lipossolúveis como a vitamina A, D, E e K, e pode exigir assim uma suplementação a posteriori, né? Então, pessoal, essa foi a nossa última aula, né? E eu espero que tenham gostado dessas explicações e da nossa lista de exercícios. Espero que vocês estejam indo bem. E mais uma vez, obrigado pela atenção, né? Por assistirem esse vídeo, que deu trabalho, né? Para fazer. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês, tenha sido útil. E até a próxima.